Muito bom dia para você. A partir de agora tem o Hora Geral. Nós estamos numa sexta-feira. Sempre quando tem um feriado no meio da semana, dá uma quebrada, não dá? Ontem parecia segunda-feira, mas não. Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro de 2013. Hoje é dia do esteticista e também o dia do músico. Um abraço especial a todos os músicos. Muitos deles lutam para sobreviver. Deveria ser o inverso, né? Eles tocam para viver. Não, mas eles lutam para sobreviver. Muitos músicos, às vezes, ganham um cachê muito pequeno para tocar num barzinho, para tocar no estabelecimento comercial, como uma alternativa de sobrevivência. Eu tenho o meu amigo Arnaldo Catalã, que é o presidente da Associação dos Artistas, que luta para que esses músicos tenham um reconhecimento um pouco mais digno da profissão. Porque às vezes você está no bar, às vezes você está na praia, sempre tem alguém tocando, algum músico profissional. E uma vez eu dei uma ideia, né, ainda é possível ser absorvida. Eu vi alguns jovens tocando, inclusive, músicas clássicas, com violoncelo, com violino, na porta do shopping. Se eu sou gerente de um desses shoppings, eu na hora, eu falei o seguinte: quanto que é o cachê de vocês? Vamos fechar aqui um pacote, um valor, eu quero que vocês adentrem ao shopping, estabelecimento, e vocês vão tocar uma bela de uma música com uma atração do shopping. Isso é ser criativo. E muitos desses jovens que gostam de música de qualidade, que o ouvido agradece, eles acabam tocando aonde? Ali na calçada, na Avenida na Costa, ou se não na Floriano Peixoto. Isso é só para ilustrar a característica de pessoas que lutam para poder mostrar o quanto que é bom ser um músico, né? Então, um abraço a todos os músicos pelo dia de hoje, tá certo? Temos o site euestoucomvocê.com.br. Esse site você pode participar, você pode interagir. Ou o e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br. E é claro, o telefone que é o 3041-6777. 3041-6777. Eu vou fazer diferente o programa, como eu fiz ontem, conversando com o professor Alex Salim, que é o professor especialista em Direito Penal. Hoje o nosso convidado é o consultor portuário Sérgio Aquino. Meu amigo Sérgio Aquino, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Douglas. Bom dia aos espectadores que estão nos acompanhando aí nessa Logo bela cedo. manhã de sexta-feira. Juntando, como você disse, uma segunda com a sexta, né? Porque ontem parecia segunda. Incrível, né? Eu não gosto muito desse feriado. Sérgio, você está aqui, participa aqui com a gente do Hora Geral. Eu fiz questão de chamá-lo antes porque tem as manchetes do dia e as manchetes eu quero que você me ajude também a comentar para a gente tentar esclarecer os assuntos. Porque quando tem manchetes do dia, são as notícias que estarão sendo debatidas e conhecidas pela nossa população durante toda essa sexta-feira. 7h03. Vamos lá. Bom, a primeira manchete está estampada aqui. STF libera Genuíno para tratamento fora da prisão. Advogado diz que petista hospitalizado em Brasília sofreu princípio de infarto. Itália afirma não saber paradeiro de foragido do mensalão. Ontem eu conversava aqui com o professor Alex Salim, especialista em Direito Penal, e ele falava um pouco sobre essas penas dos mensaleiros. E todos os dias a gente vê esse destaque. Como que você vê a prisão desses políticos envolvidos no processo do mensalão? Lembrando que alguns ainda não se apresentaram, como é o caso do Valdemar da Costa Neto e um outro parlamentar. Agora, esses parlamentares envolvendo o PT, e eu mais uma vez faço uma ressalva, se fosse do PSDB, do PMDB, eu falaria, porque às vezes os petistas falam, poxa, por que só quem é do PT? Porque na realidade são eles que estão em destaque. Como que você vê a prisão dessas pessoas envolvidas no mensalão? Você acha que uma nova história da política começa a se escrever quando a gente vê que a lei até então é para todos? Douglas, eu gostei muito do termo que você falou, de começa a se escrever. Na verdade, o Brasil é um país que ainda está em evolução e amadurecimento. Sim. Da mesma maneira que aquelas manifestações de junho, eu até vi uma revista dizendo a história do Brasil mudou. Não, apenas foi um ato que poderá mostrar uma mudança de história. A condenação demonstra um amadurecimento de uma nação no princípio republicano, onde todos são iguais. O que a gente espera é que isto não seja um ato isolado, mas, acima de tudo, também a sociedade precisa ter maturidade para entender que pena não é vingança.
Então, nós temos que separar claramente a pena, a aplicação da pena que a lei prevê, e se a gente reclama porque tem embargos disso ou daquilo, nós temos que brigar para mudar o Código Penal brasileiro, para mudar o Código Civil brasileiro. Nós precisamos seriamente discutir a criminalidade no país, mas de maneira muito mais ampla, e para isso precisa mudar a legislação. Agora, Sérgio Aquino, por exemplo, até para dividir com os nossos telespectadores, vamos supor que esses políticos que estão cumprindo pena, eles fossem do PSDB, vamos supor, e que estivesse no governo, está no governo o PT. Como seria a postura do PT na hora de criticar o PSDB? Porque a gente sabe que essa rixa existe e que só perde o país com isso. O PT, ele, ao longo da história, mostrou muita eficiência em ações efetivas de rua, não é? Nós já tivemos outras situações que aconteceram e envolveram políticos do PT, que se o PT fosse oposição, Exato. A gente não sabe exatamente qual teria sido a finalização do processo. O que nós precisamos para amadurecimento da democracia é que todos os partidos tenham amadurecimento e envolvimento com a sociedade, com as entranhas da sociedade. Não basta apenas ter grife de partido. Partido político, ele nasce na sociedade, nos movimentos sindicais, estudantis. E isso falta ainda a alguns partidos no país. Excelente, Sérgio Aquino. Tem mais aqui. Deixa eu ver outra parte da Folha de São Paulo, Marcão. Tem aqui, doença é real, mas construção do mártir é farsa, melhor. Delator acusa secretário de Alckmin de ter recebido propina. Quer dizer, agora também começa, não digo um novo escândalo, uma investigação com relação a pessoas ligadas ao PSDB, e isso prova de que a campanha pré-eleitoral já começou, porque nós sabemos que em 2014 terá a eleição e aí começam-se a acirrar partidos que hoje são partidos que estão, um no governo do Estado e outro no governo federal. Será que a população, Sérgio, tem esse entendimento? Será que ela observa muito bem, conhece muito bem esse processo, para na hora de uma eleição, por exemplo, saber discernir aquele que tem um comprometimento com o seu voto, com a sua cidade, com o seu estado, ou aquele que só faz política? Douglas, uma das coisas que o Brasil ainda precisa crescer muito em termos de estrutura de nação é separar o que é Estado do que é governo. Planos de Estado que devem ter continuidade e, portanto, não ficam dependendo da flutuação política de quem está no governo naquele momento. Por que eu estou falando isso? Porque em países como o Brasil, onde a população não tem noção, e principalmente os governantes, de separar Estado de governo, a política nunca sai da cena. O governante assume o governo no dia primeiro mesmo, ele já está fazendo política para a reeleição. Então, nós precisamos debater seriamente a reforma política desse país, separando Estado, separando governo, discutindo momentos de eleição, tentando ter maior conjunção de datas eletivas, não é? Para que a cada 2 anos praticamente se para tudo para discutir eleição e para o governante fazer campanha desde o primeiro dia de governo. Será que a reforma política que se faz falta nesse momento? É muito sério a reforma política, só que isso tem que começar efetivamente de baixo para cima, não é? Não de maneira pejorativa, mas de baixo para cima, estou dizendo na base da população, para que a população efetivamente influa nisso e não fique pensando em política somente na época da campanha, quando aparece na TV. E quando a gente fala de campanha, a gente sabe muito bem que existem justamente épocas de que muitos parlamentares e candidatos de outras regiões acabam vindo aqui para a nossa Baixada, pegam os votos, às vezes quantidade significativa, e literalmente dão pista. Isso é um tema importante, discutir o voto distrital ou talvez o voto distrital misto. Eu acho que esse é o mais adequado, para que você tenha, além da lista, tenha a possibilidade da participação da população. Porque se também tiver lista fechada, para o telespectador que está nos acompanhando, o voto distrital essencial e fechado é o partido que define uma lista e você vota no partido e você depois não tem direito de influir exatamente em quem vai entrar. Então, são temas, Douglas, muito importantes que implicam no amadurecimento. Por isso que eu queria voltar. Aquelas manifestações de junho, elas foram uma ação
ali isolada, bonita, sobre uma série de aspectos, mostraram força. Que não era só para a redução da passagem. Mostraram forças, mas eu acho que é muito importante a gente pensar um pouquinho. Acho que era importante alguns espectadores procurarem na internet um videozinho do Porta dos Fundos, que foi feito naquela época, que vai mostrar um pouquinho, talvez, como é o Brasil ainda. Bom, vamos continuar com as manchetes. Deixa eu ver aqui o estado de São Paulo. Vamos lá. Genuíno poderá se tratar em casa. Câmara adia a cassação. Alckmin quer acesso à documentação de acusação. Governo tenta barrar correção de poupança dos anos 80 e 90. Deixa eu ver outra parte aqui do estado de São Paulo, né? Olha só, com raiva, Alonso quer voltar a vencer. É impressionante quando a gente vê, quando a gente fala de automobilismo, Sérgio, um número de pessoas, uma equipe. Sabe como que eu vejo uma equipe de Fórmula 1? Eu queria que fosse semelhante à equipe de governos, tanto do municipal, como estadual, como federal. Não sei se você entende, e o telespectador também. É incrível, em 10, 11 segundos eles trocam 4 pneus de um carro. O que a meu ver, existe um sincronismo e uma tecnologia que dificilmente a gente vê nas administrações, que é a burocracia e a falta de vontade política, só traçando um paralelo. Não sei se você concorda comigo. Concordo, mas tudo isso passa pelo princípio primeiro que eu disse agora há pouco, separar Estado de governo. Então, não importa qual é o piloto que está lá dirigindo o carro, a equipe não muda e cada um sabe exatamente a sua função. As nações desenvolvidas hoje, não importa, quando você muda o governo, ele dá uma vertente um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Agora, o corpo funcional de governabilidade, exato, ele não muda, ele continua independente de quem seja o governante de plantão. Bom, vamos continuar as manchetes. Deixa eu ver aqui os jornais locais, Marcão. Vamos ver aqui a tribuna. Copa mobiliza empresários da região. Pelé e netos próximos de um acordo. Que bom, né? No mar e sobre a mira de criminosos, foi um assalto, mais um dos vários assaltos que algumas pessoas nas embarcações acabam sofrendo. E aqui foram pescadores que estavam ali próximo da Ilha das Palmas. É outra coisa que me preocupa, Aquino. Nós estamos chegando próximo da temporada de verão, eu não vejo um efetivo a contento da Capitania dos Portos para, de repente, fiscalizar a orla, principalmente aqueles que têm moto aquática. A gente tem o maior porto na América Latina, a gente não vê um aparelhamento também do porte do porto da Polícia Federal. Recentemente foi criado a Polícia Turística, né, que tem à frente a delegada Marta Virgini, é um ganho, mas eu sinto que com relação ao porto, ao nosso litoral, que é vastíssimo, tanto o norte como o sul, a gente sempre fica dependendo de ações do governo do estado, do governo federal. O que falta aí? Melhorar essa representatividade, por exemplo, Sérgio? Douglas, tem uma visão muito clara há muito tempo. A questão de criminalidade, o mundo já demonstrou isso, né? Você resolve com uma série de ações sociais e de integração, mas, acima de tudo, com legislação muito clara e rígida. Nós temos que discutir seriamente essa questão da revisão da maioridade, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo onde um menor de 18 anos ele é praticamente inimputável. Se legalmente não é, mas na prática ele é. Nós precisamos rever isso. A gente fala de efetivo policial, mas a polícia prende e no mesmo dia o cidadão está solto. Então é um problema de lei e a gente fica sempre discutindo isso. Cada vez que há um crime muito forte, que choca a sociedade, aí todo mundo vem para debater, vamos rever isso, vamos rever a maioridade, vamos rever o Código Penal, vamos discutir, mas aí passa uma semana, duas, esquece. Surge um outro fato. Lembra aquele menininho lá no Rio que foi morto em São Paulo? Exato. Isso todo mundo se esquece. Então não adianta a gente ter um monte de policiamento e o policial ficar desmotivado, ele está despreparado, ele se sente desautorizado e humilhado, porque ele prende um bandido hoje e amanhã ele encontra esse bandido na rua de novo. Agora, Sérgio, às vezes eu sonho, né? Eu sonho, imagino, prefiro sonhar mais do que imaginar. O caso do ex-prefeito de Nova York, no século passado, né, Giuliani, o tolerância zero. Caberia um tolerância zero aqui em São Paulo, como se fosse um exemplo. A gente vê o efetivo
tão pequeno aqui na nossa região, a gente fica sempre dependendo da Operação Verão para mandar um número de policiais, aí mandam viaturas, aí arruma alojamento, aí as prefeituras têm que ajudar com combustível, ou seja, tudo isso para nós recebermos, às vezes, 4 vezes mais da população da região metropolitana. Hoje, sem os turistas, são cerca de 1,5 milhão de habitantes. Quando chega a temporada, chega a 3 milhões, se comparado às 9 cidades. Isso não reflete, não sensibiliza as autoridades? Douglas, tem coisas que não dá para aplicar no Brasil em função do nosso sistema legal. Lá em Nova York, por exemplo, a polícia é municipal. O Código Penal americano, ele muda de acordo com os estados. Por quê? Porque lá é uma federação verdadeiramente, não no Brasil, que foi uma federação adaptada. Então nós temos que rever tudo isso. Bom, vamos continuar. O Sérgio Aquino, que é consultor portuário, está comentando, junto com os nossos telespectadores, as manchetes dos jornais de hoje. São 7h16. Tem aqui, deixa eu ver outra parte do Jornal na Tribuna. Copa mobiliza empresários da região. Sebrae São Paulo mostra que a competição, em 2014, permitirá novas oportunidades de negócio. Quem esteve ontem aqui falando sobre isso foi justamente o Paulo Brito, ele é gerente regional do Sebrae. E estava promoveu ontem um evento no Guarujá. Eu até brinquei com ele, por que o Guarujá? Não, Douglas, poderia ser em Santos ou em São Vicente, é que a gente acabou fazendo no Guarujá, mas envolvendo todas as cidades. Eu também sinto, o Sérgio Aquino, você me conhece, o telespectador também me conhece, eu não faço a crítica pela crítica, mas eu acho que é muito em cima. A gente está há menos de um ano para discutir a Copa e eu não vejo nenhum tipo de planejamento. Eu quero, daqui a um ano, chegar aqui e falar, gente, eu errei, de fato, tudo perfeito, acessibilidade, o terminal de passageiro, segurança, os taxistas, os comerciantes, os restaurantes, a hotelaria, tudo perfeito e recebemos muito bem os turistas que vieram curtir aqui a Copa de 2014. Eu tenho essa coragem de voltar atrás e pedir desculpas, mas eu não vejo essa mobilização no momento tão próximo de uma Copa que é em 2014. É da natureza nossa, de brasileiros, né? De estarmos sempre correndo atrás do prejuízo do tempo. Eu acho que a cidade evoluiu bastante na questão de recepção, de equipamentos turísticos, o Museu Pelé, não é? Tudo leva a crer que estará disponível. Estará. O terminal de passageiros, ele é hoje reconhecidamente o melhor terminal de passageiros do Brasil. Nós temos ainda realmente carências turísticas. O avanço, por exemplo, nas vagas hoteleiras, não é, que tem sido vivenciado nos últimos anos, é um fator positivo. Santos a imagem de Santos no país era uma cidade que não tinha hotel, por isso você não conseguia fazer eventos. Eu acho que nós estamos avançando. Agora, o Brasil, como um país inteiro, está completamente atrasado em termos de Copa do Mundo. As autoridades já reconheceram que a maior parte dos itens de infraestrutura não estarão disponíveis, né? Isso foi perda de tempo. A gente realmente vai ser um grande espetáculo, vai ser bonito, tudo, mas a gente precisa se perguntar se o país precisava de Copa do Mundo e precisava de Olimpíadas. O dinheiro que está sendo gasto com isso, não é? Dos estádios, em termos de investimentos, a gente poderia estar aplicando em outras coisas, como, por exemplo, o trem-bala, aquele absurdo, né, que o governo federal quer fazer, fica insistindo, agora diz que transferiu para o ano que vem. Com aquele dinheiro se implantaria linhas de metrô, e muitas linhas nas principais capitais, trabalharia melhor a mobilidade urbana, que é o grande desafio em termos de trânsito das cidades do nosso país. Concordo plenamente. Deixa eu ver aqui o outro jornal, Diário do Litoral, vamos lá. Câmara de Santos aprova reajuste de 12% no IPTU. Projeto do Executivo volta ao plenário para a votação final. Áreas da cidade terão correções diferentes. Isso foi no dia de ontem, em primeira discussão. O prefeito Paulo Alexandre assinou com um aumento de 12%, que seria 6% da inflação, mais um aumento de 6%. Da planta genérica, não é? Da revisão da planta genérica. E isso faz parte da legislação, né, dos municípios, na lei orgânica, e pelo que a gente sabe, inclusive, não se aplicou a correção total da planta genérica. Não. Às vezes, lógico, ninguém gosta de pagar valor a mais, mas a verdade é que com a elevação dos imóveis, os imóveis, né, estão atingindo valores absurdos, estratosféricos, nós não sabemos
até onde vai. Muita gente ainda continua dizendo que o Brasil vive uma bolha imobiliária, que a qualquer momento poderemos ter, não o que aconteceu no mercado, lá no mercado norte-americano, mas algo mais ou menos na mesma linha, porque realmente, se você comparar 10 anos atrás, quanto custava um metro quadrado de área construída em Santos como em São Paulo, e isso é outro fenômeno que está acontecendo nas principais cidades que são polos de regiões metropolitanas. Outro dia eu estava conversando com o pessoal, por exemplo, ligado a Campinas, essas cidades que são polos, como Ribeirão Preto, essa especulação, entre aspas, imobiliária está acontecendo de maneira generalizada. Agora, imagina numa região onde na falta de infraestrutura, que você sabe muito bem, você foi candidato no ano passado, candidato a prefeito, você percorreu praticamente toda a cidade de Santos, então você via contraste. E eu sempre comentei, Sérgio, as pessoas pensam que Santos é só a orla. Santos não é a orla. Santos tem a Zona Noroeste, tem os morros, tem a área continental, que muita gente pensa que é Bertioga, ou seja, Santos ainda tem muito ainda que melhorar no seu todo, né? Eu acho que você se deparou com essa realidade durante a campanha. Sim, e nós temos que ter planos muito concretos. Eu acredito que o prefeito Paulo Alexandre está mantendo a linha que já vinha sendo trabalhado, está fortalecendo mais ainda a questão de soluções mais adequadas na urbanização da Zona Noroeste, na integração viária das regiões da cidade, porque a cidade tem que crescer como um todo. Exatamente. Se você desenvolve apenas uma região e não dá atenção à outra, você termina gerando inclusive problemas sociais, gerando problemas de desequilíbrio entre essas populações. Isso não é bom. A cidade tem que ter autoestima de maneira generalizada. Sérgio Aquino, eu peço a sua licença. O Sérgio Aquino é consultor portuário, vai continuar o programa todo com a gente. Eu vou rapidamente conversar com a Leila Abreu. Ela é da Codevida. Será inaugurado nesse final de semana o Espaço Animal na praça que fica em frente ao Sesc. É isso mesmo, Leila? Bom dia. Bom dia, Leila. A Leila está na... bom dia, Leila. Tudo bem? Está me ouvindo bem, Leila? Um pouquinho baixo, mas estou te ouvindo. O Luiz está aumentando o retorno para você. Melhorou, Leila? Melhorou? Um pouquinho. Leila, fala para a gente o evento que vai acontecer amanhã em frente ao Sesc, por favor. Então, nesse sábado, a gente vai oficialmente abrir a Praça dos Cães para os animais da população santista, né? Sim. E nesse dia a gente vai ter uma apresentação de agility a partir das 4h30 da tarde, distribuição de amostras grátis para os animais. E a gente está muito feliz em conquistar esse espaço aqui na cidade de Santos. Esse espaço vai ser aberto a partir de que horas, Leila? Como? A partir de que horas o espaço vai ser aberto? Nossa, a ligação está muito ruim, Douglas. O retorno da Leila está um pouco prejudicado. Bom, esse espaço vai ser entregue amanhã no final da tarde, naquela praça em frente ao Sesc. A população está convidada e um projeto interessante que a Leila também vai lançar é o Padrinho do Cão, o amigo, né? O que significa? Às vezes as pessoas gostariam de ter um animal, mas não tem tempo durante a semana porque trabalham. Então elas vão poder ficar durante o final de semana com um animal, né, que será praticamente, não é presenteado, que você poderá adotar pelo menos a um final de semana para que ele possa ficar com você. É uma forma, né, da gente levar um pouco mais de carinho aos animais, porque é muito grande o número de animais que estão aguardando uma casa, aguardando uma adoção. Leila Abreu, muito obrigado pela participação e a população está convidada amanhã, a partir das 18 horas, naquela praça em frente ao Sesc, no bairro da Aparecida. 7h24, vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo, já já eu volto com uma hora geral e a gente continua conversando com o Sérgio Aquino, que é consultor portuário. E perguntas você pode fazer pelo 3041-6777. Eu volto já.